Então, para concluir, a gente vai falar um pouquinho dos comportamentos de base biológica e de base psicológica. Então, de base biológica, eu vou falar do comportamento sexual, né? Então, a gente não tem uma necessidade orgânica, homeostática de ter comportamento sexual, de ter cópula, porém existem impulsos relacionados à busca pelo comportamento sexual. Então, tem uma função esse impulso que é a manutenção da sobrevivência da espécie, né, a otimizar a reprodução e a espécie poder continuar. Independente do tipo de cópula que o indivíduo apresenta, né, esse comportamento sexual vai acontecer por impulsos e muitas vezes vai estar relacionado com a obtenção de prazer, ele pode ser relacionado ao prazer. Então, nesse caso aqui, a gente vai tratar do comportamento sexual puramente de base biológica, sem envolvimento do prazer, ok? Existem as duas fases também, comportamento apetitivo e comportamento consumatório. Quais são aqueles comportamentos apetitivos? Então, antes da cópula em si, são todos os elementos fisiológicos que envolvem a excitação sexual, que levam ao comportamento consumatório. Então, começa com sinais olfativos, feromônios, sinais visuais, sinais auditivos, várias vocalizações que os animais emitem para busca de parceiro e durante o cortejo, sinais corporais que vão atraindo o parceiro, vão fazendo com que o indivíduo chegue no momento da cópula. O momento da cópula em si é o comportamento consumatório. E aí, então, se a gente estiver falando de animais que têm pênis, eu vou ter que ter a ereção do pênis e lubrificação da vagina para poder ter a cópula, ok? Então, o sistema nervoso autônomo vai estar envolvido aí. E aí, vários movimentos, vários comportamentos estereotipados que fazem com que a cópula possa acontecer e seja efetivada. Então, culmina nos primatas com o orgasmo, ok? Quais são os circuitos hipotalâmicos relacionados ao comportamento sexual? Então tá bom, nós temos dois núcleos hipotalâmicos aí que funcionam de maneira diferente se a gente estiver tratando de fêmeas e de machos, tá? Em comportamento sexual. Então, quem é a área relacionada às fêmeas? É a área preótica, este núcleo aqui destacado em azul, a área preótica, ela vai estimular via gânglios da base ou núcleos da base e via sistema nervoso autônomo toda a permissão de monta. Então, o comportamento da fêmea fica alterado, ela permite que o macho chegue e monte. Além disso, nos machos a gente tem uma outra área atuando, que é o núcleo ventromedial. Esse núcleo age via sistema nervoso autônomo também para que o macho faça o posicionamento e a movimentação adequada, tá? Então, enquanto o momento pré-copulatório, né, todos os comportamentos relacionados ao momento anterior ao consumatório estão se desenvolvendo, a gente tem várias áreas cerebrais, principalmente córtex, recebendo informação dessas áreas. Mas durante o fato da cópula, né, durante o movimento copulatório em si, a gente tem principalmente o sistema nervoso autônomo recebendo informação nas fêmeas de área preótica, nos machos do núcleo ventromedial. Além disso, a gente tem os hormônios esteroides funcionando em concomitância. Então, o indivíduo só passa a ter comportamento sexual quando ele tem hormônios esteroides agindo no organismo. Então, os hormônios estão relacionados não só ao desenvolvimento de caractere sexual secundário e maturação gonadal, mas também tem envolvimento na sensibilização hipotalâmica para o comportamento sexual, tá? Então, os esteroides estimulam o hipotálamo a ter a resposta de atividade sexual coordenada pelos núcleos. O comportamento sexual de receptividade da fêmea, por exemplo, né, está envolvido aqui primeiro, com várias sinalizações, que a gente estava falando anteriormente, como feromônios, né? Então ela passa a perceber sinalizações do macho via cheiro. Aí você vê aqui nessas setinhas vermelhas aqui toda a entrada da sinalização olfatória chegando na região hipotalâmica, né? Então entrando pelos bulbos olfatórios e chegando na região hipotalâmica. A gente tem o envolvimento do córtex também frontal para atividade cognitiva sexual, então a motivação que ela vai ter para buscar o macho e para deixar o macho se aproximar dela. Em azul aqui a gente tem o reforço dado pelo comportamento sexual. Então aqui a gente vai ter
a resposta de prazer, né, e de permissibilidade que ela vai dar, dada pelo reforço do comportamento. E aí, esse posicionamento aqui, que a gente chama de lordose da fêmea, né, para que o macho consiga copular com ela, é coordenado pelo sistema nervoso autônomo. Então, o posicionamento, a lubrificação, a apresentação da vagina, tudo isso é dado pelo sistema nervoso autônomo, que posiciona, então, a fêmea de um jeito que o macho consiga ter o comportamento sexual. Além disso, a gente tem várias sinalizações corticais, né? Então, não é só sistema nervoso autônomo aí, o tempo todo o córtex está tendo sinalização também. Então, a fêmea ter o comportamento de ficar imóvel, de fazer a lordose, de puxar a cauda para o lado, de ter a lubrificação, que é sistema nervoso autônomo, e de ficar paradinha ali esperando a cópula, está relacionada a córtex, tá? Comportamento do macho, de atividade, de busca, de abanar a orelha, de emitir cheiro, também tem envolvimento do sistema nervoso autônomo, mas também na região cortical. E a busca do prazer, né? Então a gente falou aqui que o comportamento sexual também tem algum envolvimento de prazer, e por isso o indivíduo busca novamente. Mas o prazer está relacionado muito mais com o tipo de comportamento motivado que a gente chama de fundo psicológico, né, de base psicológica. Por que base psicológica? Porque, primeiro, é subjetivo. Cada indivíduo tem um tipo de prazer ou um elemento específico que desencadeia o prazer nele. Mas todos os indivíduos, todos os animais que apresentam um sistema mesolímbico conseguem responder à percepção de prazer, né? Então, para começar, esse circuito foi primeiramente colocado em estudo, né, e trazido à tona por Olds e Milner em 1954, quando eles estavam em busca de uma outra região cerebral, em busca de outro tipo de resposta comportamental. Aqui eles introduziram um eletrodo na cabeça desse ratinho, né, fizeram uma cirurgia no rato, e esse eletrodo estava conectado com um cabo em que toda vez que o animal pressionava uma barra, que ele recebia um choquezinho, bem fraquinho nessa região, que era a ideia deles de estimular. Só que a colocação do eletrodo aqui ficou um pouquinho fora do lugar, e cada vez que o rato apertava a barra, em vez de responder como eles esperavam que o rato respondesse, o rato sentia prazer, ele tinha a estimulação exatamente no circuito do prazer, tá? No sistema mesolímbico. E o que aconteceu aí? O rato começou a apertar a alavanca muitas vezes em busca da percepção do prazer novamente. Ele queria mais e mais e mais, e ele então foi a primeira vez que foi identificado algum circuito relacionado ao prazer. Tá? Mais para frente foi identificado o neurotransmissor que está relacionado nesse circuito de prazer, tá? Que é a dopamina. Aqui o circuito no rato, né? Essa linha vermelha aqui sinalizando toda a ascendência da ventromedial. E aqui nos seres humanos, então começa na região aqui do mesencéfalo e ascende até o córtex pré-frontal. Esse circuito aqui ficou conhecido como circuito da recompensa, que tem comunicação dopaminérgica, começando na área tegmentar ventral, passa para o núcleo accumbens, então tem o neurônio da área tegmentar ventral para o núcleo accumbens, e dali para o córtex pré-frontal. E esse circuito, então, com toda a secreção de dopamina que ele faz com que o indivíduo perceba aquilo como extremamente prazeroso e ele quer novamente estimular esse mesmo circuito. Tá? Então, o circuito da recompensa acabou ficando conhecido como circuito do prazer e a dopamina como o neurotransmissor relacionado com o prazer. Vários elementos desencadeiam prazer. Isso depende de indivíduo para indivíduo, mas também depende da necessidade momentânea daquele indivíduo. Então, muitas vezes, a gente encontra prazer na comida. Tá? Por quê? Porque você está com muita fome, porque você está na companhia de amigos. Vários elementos podem te desencadear prazer naquele momento. Mas esse mesmo circuito ele pode levar também ao desenvolvimento de um comportamento obsessivo pelo prazer. E aí, drogas, por exemplo, estão relacionadas à produção de dopamina de maneira muito aumentada nesse circuito, que faz com que o indivíduo passe a buscar incessantemente aquela condição. Tá? Então, não só o prazer, mas
o querer, né, o gostar estão relacionados com a consciência de prazer. Então aqui a gente mostra para vocês, nesse cérebro, esse circuito aqui que está marcado em vermelho, que está relacionado ao gostar, né, o que a gente gosta. E o azul ao querer. Então o querer começa lá na região do tronco encefálico, né, na área tegmentar ventral. Esse querer alguma coisa, se você consegue essa alguma coisa que você quer, se você consegue o alimento porque você está com fome, se você consegue a medalha porque você está buscando e está preparando o seu corpo para uma competição, se você consegue comprar um carro que você queria muito, se você consegue a garota que você paquera, todo esse querer aqui leva à estimulação de várias vias aqui que te permitem gostar ou não do resultado. Você pode querer muito alguma coisa e quando você consegue, você nem gosta tanto assim. Então, essa estimulação de outras áreas, como a região de núcleo accumbens aqui e do órbito frontal, do córtex órbito frontal, pode não ser tão intensa quando você consegue o que você quer e não desencadeie a consciência de prazer. Do momento que você consegue desencadear do gostar, né, nessas duas áreas aqui, para todo esse circuito em rosa aqui, que é relacionado ao prazer, aí sim você tem uma relação de produção de dopamina muito aumentada que pode fazer você se manter em busca daquele elemento, tá? Em relação ao gostar, as principais substâncias que são secretadas nessas duas áreas destacadas em vermelho aqui são as encefalinas e as anandamidas. Então, as encefalinas são produzidas internamente, né, pelo corpo, endógenas, e elas se ligam em regiões, por exemplo, de relaxamento. Então, você relaxa quando você gosta de alguma coisa, te faz bem, te faz sentir bem. As anandaminas são relacionadas principalmente à produção de bem-estar. E aí, então, essas duas regiões aqui estimuladas com esses neurotransmissores, elas podem levar ao desencadear de uma produção de dopamina na região do circuito pintadinho em rosa aqui, e aí então você vai ter a percepção de prazer, ok? Só para finalizar aqui, a gente tem várias áreas do prazer, né? Então é uma brincadeira aqui para concluir, mas vocês podem ver aí que áreas do prazer estão relacionadas ao cérebro inteiro, e você tem maiores ou menores áreas a depender do que você está tratando, né? Então, por exemplo, a lealdade tem uma área bem pequenininha aqui, mas a cerveja é bem grandona. Brincadeira, só para divertir. Beijo, obrigada.